Como posso ter um encontro com Deus, você vai me perguntar. Todos nós fomos realmente criados para termos esse encontro com Deus. O Senhor colocou em nosso coração uma sede infinita desse encontro com Ele. E o Senhor chega até nós através de muitas maneiras. Testemunhos de outras pessoas, acontecimentos, coisas alegres e coisas tristes. Ele vem até nós. Ele quer se comunicar conosco. Como um casal em que o cônjuge se revela ao outro cônjuge e o outro cônjuge acolhe, vai se criando entre eles laços de amizade tão profundos que depois chegam à chamada aliança, aliança matrimonial. Com Deus também acontece o mesmo. Deus se aproxima de nós e quer fazer de nós com que o parceiro na sua obra da criação. Nós vemos aqui no Salmo 8, quando o salmista diz: que é o homem, digo-me então, para pensardes nele, que são os filhos de Adão, para que vos preocupeis com eles. Entretanto, vós o fizestes quase igual aos anjos, de glória e honra o coroastes. Destes poder sobre as obras de vossas mãos. Vós lhe submetestes todo o universo, rebanhos e gados, e até os animais bravios, pássaros do céu e peixes do mar, tudo que se move nas águas e no oceano. Ó Senhor nosso Deus, como é glorioso o vosso nome sobre toda a terra. Então Deus criou o homem para que fosse seu filho, e com o seu lugar-tenente, aquele que dominasse toda a criação, e a fizesse progredir cada vez mais, para que fosse se concretizando cada vez mais a obra do Criador. Ele criou o homem também para que junto com os outros homens fossem todos irmãos. Ó Senhor, diante disto, eu peço, Senhor, que essa sede que colocaste no nosso coração não se desvie, que muitas vezes nós procuramos saciar essa sede com as coisas da terra, com prazeres, com atividades, com coisas passageiras, e o nosso coração nunca se sacia. Como disse Santo Agostinho, o coração anda inquieto enquanto não repousar em Ti, Senhor. Mas como sabemos que Deus existe? Nós sabemos que Deus existe, antes de tudo, pela grande obra que existe, obra e ordem que existe no universo. Se, por exemplo, um rapaz com muita pressa saísse do seu quarto de manhã e deixasse tudo em desordem, a cama desarrumada, sua roupa de dormir jogada num canto, suas meias no outro, seu sapato no outro, realmente uma verdadeira desordem, e saísse correndo porque ele está atrasado para chegar à hora do seu emprego. Algum tempo depois, na hora do almoço, retornando, esse rapaz encontra tudo na mais perfeita ordem. A cama está arrumada, o travesseiro no lugar, as roupas nos devidos lugares, os sapatos e as meias. Ele vê em todo o quarto uma perfeita ordem. Lógico, esse rapaz não vai dizer, foi obra do acaso que aconteceu isso. Ele logo percebe que uma mão caridosa, amorosa, a mão de sua mãe, esteve ali e colocou em ordem tudo aquilo que estava em desordem. Assim também, nós notamos no universo uma perfeita ordem. Veja que beleza a natureza, veja que beleza as estações se sucedendo uma após outras. O inverno, o verão, a primavera, o outono, vão se sucedendo uns após outros. A natureza produzindo flores tão variegadas, frutos tão gostosos. Então nós notamos uma ordem muito grande. Vemos a Terra girando em torno do Sol, obedecendo como que a uma ordem superior, as estrelas, os astros. E além disso, fixando a pessoa humana, nós vemos uma ordem perfeita na pessoa humana. Você já pensou, já reparou por acaso, que maravilha é o ser humano? Veja um pouco a vista. Com a vista você consegue captar uma diversidade de cores ao mesmo tempo. Os sons chegam aos seus ouvidos e por vibrações chegam até o seu cérebro. Você pensa alguma coisa e por um mecanismo que foi colocado em você, a sua língua se movimentando faz com que você expresse aquele pensamento que você tem. Os seus aparelhos digestivo, respiratório, circulatório funcionam perfeitamente, sem haver
qualquer ordem sua para que funcione o digestivo, funcione o aparelho respiratório, funcione o aparelho circulatório. E você vê que o seu coração vai batendo compassadamente naquele ritmo, sem haver também a sua própria vontade ou ordem sua para que tudo funcione normalmente. Você pensa alguma coisa, expressa seu pensamento. Você pode amar alguém, você pode se comunicar com a outra pessoa. Que maravilha também as mãos da pessoa humana, mãos do engenheiro, mãos do agricultor, mãos do mecânico, mãos de um médico que pode restituir a vida à pessoa que está quase perdendo. Que maravilha as mãos humanas. Toda pessoa humana é uma maravilha. É por isso que o Salmo 8 fala: vós fizeste a pessoa humana, Senhor, um pouco abaixo do que os anjos. Já São Paulo dizia aos pagãos, censurava os pagãos, que eles não poderiam deixar de crer em Deus diante da maravilhosa ordem que existe na natureza, no universo e na pessoa humana. Eram sinais da existência de Deus. Esse Deus maravilhoso que tudo criou com tanta sabedoria. Somos chamados, então, ao conhecimento de Deus. Conhecer uma coisa não significa dominar sobre ela. Por exemplo, eu posso dizer, eu conheço uma mesa. A mesa tem tal formato, é feita de uma determinada matéria, e eu sei distinguir e determinar. Eu conheço a mesa porque a domino. Com Deus não é assim. O conhecimento de Deus não é bem eu dominar a Deus, é eu me abrir, eu me entregar. E na medida em que eu me entrego, Deus desce até mim. Como uma pessoa humana, por exemplo, o cônjuge entra em comunhão profunda com outro cônjuge, porque os dois são pessoas humanas. Então eles estão no mesmo nível. Um se comunica com o outro, há uma recíproca resposta e chegam até uma aliança, que nós dizemos aliança matrimonial. Para chegarmos ao encontro com Deus, que nos transcende, que está acima de nós, Deus desceu. O Verbo se fez carne, o Divino entrou no humano, Jesus se fez homem. Então ele desce até nós. Ele desce até nós e se comunica conosco. Ele unge os nossos pensamentos e fala conosco através dos nossos pensamentos. Ele unge a nossa memória e nos traz recordações boas. Ele unge os nossos sentimentos e nós então temos emoções boas. Ele unge a nossa vontade e dirige a nossa vontade para um caminho que é o certo, que é o verdadeiro. Então Deus se comunica a nós. Nós entramos em comunhão profunda com Ele. Os sinais exteriores nos trazem Deus através de nós, seja por testemunho de uma pessoa, seja por um acontecimento, seja pela natureza. Mas o encontro com Deus se dá no interior da pessoa. No interior da pessoa, em que a pessoa então realmente tem essa convicção que ela ama a Deus, que Deus a ama profundamente. Amemos a Deus, como diz São João, porque Ele nos amou primeiro. E então nós sentimos esse contato profundo com Deus e temos a experiência de Deus. Você vai me perguntar, o que é experiência? Se eu digo, por exemplo, a um grupo de pessoas, a uma comunidade, vocês vão conhecer a Maria Antonieta. Maria Antonieta é uma pessoa muito boa, é muito comunicativa, uma pessoa muito bonita, uma pessoa muito amável. Ela não tem distinção de pessoas. Então vocês conhecem a Maria Antonieta por ouvir falar. Depois, a Maria Antonieta, no dia marcado, ela chega e começa a integrar essa comunidade. Então a comunidade passa a ter experiência realmente de quem é a Maria Antonieta. Conhece a Maria Antonieta não porque me ouviram falar dela, mas conhece a Maria Antonieta porque conviveram com ela. E veem que realmente ela é boa, ela é aberta, ela não faz acepção de pessoas, é uma pessoa muito comunicativa. Então tiveram a experiência de Maria Antonieta. A mesma coisa nós lemos na Bíblia que Jesus passou pela experiência do sofrimento. Se eu digo a vocês, porque ele passou pelo sofrimento, se eu digo a vocês, o mar é muito bonito, pois suponhamos que vocês nunca tivessem visto o mar, a não ser por gravuras, a não ser por filmes, por vídeos,
Eu digo a vocês, é uma maravilha o mar. É tão gostoso, momentos de calor, poder entrar na água, banhar-se, sentir a imensidão do mar. Isso é uma maravilha. Então vocês ouviram falar do mar. E há uma possibilidade, e vocês vão ao Rio ou vão a Santos e ficam vendo o mar. A maravilha que é o mar, a imensidão que é o mar. Podem entrar no mar, se refrescar naquela imensidade de águas. Então vocês tiveram a experiência do mar. Isso é que é a experiência. Uma pessoa, por exemplo, um rapaz, ele sabe que os pais o amam, que os pais o querem muito bem, que fazem tudo por ele, que a mãe passou muitas horas no bercinho dele quando era pequeno, quando ele estava doente, que os pais tudo fazem por ele. Ele sabe tudo isso intelectualmente. Mas, como diz a psicologia, num determinado momento há um insight, um clique. Então, esse rapaz começa a ter consciência do que é ser filho. Puxa, meus pais me querem muito bem, me tratam muito bem, não me negam carinho, me amam muito. Como eles me amam, meu pai, me querem muito bem. Eu sou um filho muito amado. Como é que eu não me dei conta disto? Então, aquilo que era apenas intelectual passa para o coração. Esse rapaz, então, tem a experiência do amor de seus pais. A mesma coisa acontece com Deus. Experiência é isso, aquilo que nós sabíamos de cor, que nós aprendemos quando pequenos, que intelectualmente estava em nossa mente, passa ao coração. Então, eu passo a ter uma convicção, eu sou filho, Deus me ama. Eu me lembro, um retiro em que eu ajudei, e o padre falou sobre o amor de Deus. E uma religiosa que estava fazendo o retiro teve uma experiência profunda que ela era filha de Deus. Ela sabia, mas teve a experiência. Ficou tão deslumbrada com aquilo que de manhã cedo, antes mesmo das outras irmãs se levantarem, ela foi bater no quarto do padre. O padre até ficou meio assustado. Bateu, e o padre foi ver o que era. E ela disse ao padre, padre, você sabe, Deus me ama. E o padre compreendeu, ela tinha tido uma experiência de Deus. Então o padre disse, agradeça a Deus, realmente Ele te ama. Depois eu estava lá na capela, ela chegou até mim. E me disse, Maneli, Deus me ama. Então eu disse para a pessoa, que bom, você agora teve uma experiência de Deus, que Deus te ama. É uma graça. Nós devemos pedir essa graça. Concede a nós, Senhor, a cada um de nós, essa graça de nós termos a experiência profunda de um encontro contigo, de tal maneira que nós possamos fazer contigo quase que uma fusão, e que os nossos pensamentos passem a ser os seus pensamentos, nosso modo de falar passe a ser seu modo de falar, a nossa conduta passe a ser uma conduta de um cristão, e que as pessoas então possam perceber que existes, não porque falamos, porque proclamamos, mas porque vivemos como filhos de Deus, a imitação do Filho Jesus. Então as pessoas realmente vão sentir, Deus existe. Estou me lembrando de um outro caso. Havia acabado a guerra e um soldado, ele foi a uma confeitaria comprar alguma coisa. E uma criança órfã chegou até perto da vitrine da confeitaria, olhando para aqueles doces sem ter possibilidade de comprá-los. E o soldado percebeu. Então o que ele fez? Além de comprar aquilo que ele precisava, chegou a criança, comprou um doce muito bonito e deu para a criança. A criança e o soldado saiu. Assim que o soldado saiu, a criança foi atrás e puxou pela farda do soldado e disse, moço, você é Deus? A criança havia tido uma experiência do amor de Deus. Eu estava numa ocasião, num encontro de catequistas, e nesse encontro de catequistas eu perguntei, quem é que teve uma experiência profunda do amor de Deus? Então uma jovem se levantou e disse, eu estava numa situação muito difícil, de muito sofrimento. E nessa hora de muito sofrimento, dificuldade, muita confusão, uma pessoa me estendeu a mão, me ouviu, me deu bons conselhos, me levantou, quase que me tirando do abismo. E essa pessoa está aqui. E ela atravessou toda a sala e foi até onde estava um rapaz e disse, e o abraçou dizendo, para mim você foi naquele momento uma expressão de Deus. Se nós olharmos a história da salvação,
nós vamos ver muitas vezes o encontro de Deus com as pessoas, fazendo com que essas pessoas se comprometessem com Deus e com Ele realizassem a obra que Deus queria realizar aqui no mundo. Vejamos, por exemplo, Abraão. Abraão vivia no meio de um povo politeísta. Ele percebeu que precisava de melhores pastagens para o seu rebanho. E, inspirado por Deus, ele vai até a Palestina, onde começa um povo monoteísta. E Deus promete a ele que a descendência dele seria muito numerosa, como as areias do mar e as estrelas do céu, e que ele teria um filho. Abraão e Sara já tinham idade avançada. Abraão, que teve esse encontro com Deus, creu na veracidade das palavras de Deus. E realmente tiveram um filho, Isaque. Algum tempo depois, Deus pede o sacrifício do filho, que Abraão ofereça aquele filho em sacrifício a Deus. E Abraão acredita no amor de Deus, que a descendência poderia vir mais do poder de Deus do que através daquela pessoa humana que é seu filho. E leva seu filho para ser sacrificado. Quando chega lá no monte, com a lenha, a faca, um anjo detém a mão de Abraão e disse: basta, Abraão, Deus viu que você crê nele e que realmente você o ama. E ele sacrificou então um cabrito que havia aparecido ali no lugar de seu filho. Deus se comunicou com muitas outras personagens da história da salvação. Vejamos com Jacó. Jacó ergueu um altar ao Deus. Teve também um encontro profundo com Deus. E Deus prometeu a Jacó que ele teria uma grande descendência, muito numerosa. E até trocou o nome de Jacó para o nome de Israel, que significa poderoso diante de Deus. E ele teve realmente uma descendência muito numerosa. E dentre os filhos de Jacó, nós lemos Deus se comunicando com José, que foi vendido por seus irmãos por inveja, foi vendido aos mercadores que iam para o Egito e foi colocado na prisão. E José na prisão, Deus deu a José um dom de poder interpretar os sonhos. Foi quando ele interpretou o sonho de Faraó. Os que estavam na prisão avisaram o Faraó que lá havia um que sabia interpretar sonhos. E o Faraó tinha tido sonhos muito estranhos. E José interpretou os sonhos das vacas gordas, que era um tempo bom, vacas magras, que seria um tempo mau, espinhas recheadas, que era um tempo bom, espinhas secas, que era um tempo mau. Então, o José disse ao Faraó: procure arranjar uma pessoa que seja capaz de administrar o Egito, para que o Egito não passe fome na ocasião da penúria. E já o próprio José é eleito, então, o primeiro ministro lá do Egito. Nós vemos também Deus se comunicando com Moisés, porque os hebreus, depois que o faraó morreu, sofreram no Egito. E José fugiu e foi para o deserto. E lá casou-se com Séfora, a filha do sacerdote Jetro. Estava muito feliz, muito tranquilo lá no Egito, no deserto, longe do faraó, quando o Moisés percebe que havia uma sarça, uma resina, que queimava sem se consumir. Foi um sinal. Ele achou estranho aquilo, se aproximou e ouviu uma voz no interior do seu coração que dizia: tira as sandálias, Moisés, porque o lugar que pisas é um lugar santo. Ele tirou as sandálias e a voz continuou: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu ouvi o clamor do meu povo que está sofrendo no Egito. Eu te escolhi para libertá-lo. Uma missão. Moisés recebe uma missão. Ele fica aterrorizado. Enfrentar o faraó, ele fica aterrorizado. Então o Senhor diz a Moisés: não temas, Arão vai com você. Você fala que você é gago, mas Arão vai com você e ele falará em seu nome. E eu também entrarei em ação, farei prodígios, de tal maneira que o faraó, amedrontado, ele vai permitir que o povo hebreu saia do Egito e se livre da escravidão. E foi assim que isso sucedeu. Foram sucedendo as diversas pragas, que nós chamamos pragas do Egito, até que os primogênitos amanheceram mortos e o faraó permitiu que Moisés levasse o povo todo através do deserto em direção à terra prometida. Moisés foi um homem que teve um contato profundo com Deus. Não foi só o condutor, o libertador do povo, mas Moisés foi também o legislador. Foi de Deus que ele recebeu os mandamentos e transmitiu para o povo, para que o povo observasse aqueles mandamentos e conduziu o povo até a entrada da terra prometida. Um homem que teve um encontro com Deus e um contato com Deus.
Moisés foi substituído por Josué para conduzir o povo. E com Josué, também Deus falava, sempre usando Josué em favor, com uma missão em favor do povo. Então, ele ordena a Josué que tome posse das terras, e principalmente a posse de Jericó, e manda que Josué organize um exército que toque a trombeta durante 7 dias em torno de Jericó, e que no último dia as muralhas cairão. E sucedeu como Deus havia falado. As muralhas caíram e eles se apossaram então da terra de Jericó. E assim Deus falou também, falou com os profetas. Nós temos, por exemplo, o grande profeta Samuel. Ana, a filha de Elcana, ela foi a mãe de Samuel. Então, ela não tinha filhos. E não tendo filhos, suplicou ao Senhor que lhe desse um filho e prometeu que esse filho seria consagrado ao Senhor. Samuel nasce e, menino ainda, ele vai para o templo. E um dia, quando ele estava dormindo, Deus se encontra com Samuel e fala com ele. Chama por 3 vezes. Samuel vai perguntar para o sacerdote Eli se ela estava chamando. E as 3 vezes Eli fala que não era ele. Mas que se ele ouvisse mais uma vez o chamado, dissesse: fala, Senhor, eis-me aqui, teu servo escuta. Eli percebeu que era o Senhor falando com Samuel. Então, Samuel fez como Eli havia dito. E Deus manda que Samuel vá avisar Eli que mude de atitude, porque não era boa a atitude dele, nem tampouco de seus filhos, Fini e Finéias. Porque se não mudassem, então viria o castigo. Realmente houve uma guerra, eles morreram, como também Eli morreu. E Samuel continuou sendo aquele que foi orientando o povo de Deus. E foi ele que, por ordem de Deus, sagrou Davi como o segundo rei. O primeiro foi Saul, o segundo foi Davi, o segundo rei de Israel. Depois desse encontro que Deus teve com Samuel, ele também mandou que Samuel fosse até a casa de Isaí, e lá estaria o filho de Isaí, que deveria ser sagrado como rei. E foram passando, 12 filhos tinha Isaí, foram passando todos os filhos no interior do coração. Deus falava com Samuel: não é esse, não é esse, não se deixe levar pelas aparências. Até que passaram todos, e ele perguntou então para Isaí: mas você não tem mais filho nenhum? Então Isaí respondeu: sim, eu tenho um filho que está tomando conta dos rebanhos. Mande chamar seu filho, nós não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Então vem Davi, e no interior do coração Deus fala a Samuel: é este, unge-o. Então Samuel unge Davi como rei entre os irmãos, e depois, futuramente, Davi assume o domínio como rei, o domínio de todo o povo de Israel. E é pela força de Deus, porque Deus estava com Davi, havia se encontrado com Davi, é que Davi, na batalha, vence o filisteu, aquele enorme gigante, apenas com uma Holofernes, apenas com uma funda, Golias, quer dizer, apenas com uma funda ele atira, bate na fronte de Golias, que cai, e Davi corta a cabeça do filisteu, e o exército hebreu vence a batalha. Um jovem, mas a força de Deus estava com Davi. Nós vemos também que o filho de Davi, Salomão, muitas vezes teve o seu encontro com Deus. E ele mandou erguer um grande templo em honra do Deus verdadeiro. E quando Deus disse que ele pedisse o que precisava para governar o povo, ele não pediu nem riquezas, nem glória, nem honras, pediu apenas um coração sábio, para que pudesse governar o povo com sabedoria. Deus se agradou muito disso e disse para Salomão: você não pediu honras nem glória, mas eu vou te dar riquezas, glórias e honras, porque você pediu aquilo que agradou o meu coração. E o grande templo era um lugar onde os israelitas iam adorar a Deus e oferecer sacrifícios, e onde Deus abençoava todo o povo. Também nós, continuando a ver a história da salvação, nós vemos que Deus falou muitas vezes, Javé falou muitas vezes com os profetas e através dos profetas com o povo. Nós vemos Elias e Eliseu, que foram profetas, que fizeram milagres em vida. Oséias, Joel, com quem Deus falou, prometendo que viriam tempos messiânicos, que o Espírito Santo seria derramado sobre todo o povo. Daniel e muitos outros deles. Isaías, por exemplo. Isaías, quando o Senhor falou com Isaías, ele temeu,
porque ele visualizou a glória do Senhor e ficou com medo. Eles tinham medo de morrer, achavam que morriam se dissem a Deus. Então ele ouve aquela voz interior: um anjo vai purificar os seus lábios como uma brasa ardente, e você nada terá que temer. Isaías foi o profeta que, inspirado por Deus, depois do seu encontro com Deus, mais profetizou sobre a vinda do Messias. Falou diversas coisas sobre a vinda do Messias, que Jesus cumpriu, até mesmo como seria o seu sofrimento e a sua morte. Nós temos também o profeta Jeremias. O profeta Jeremias teve muito medo de ser profeta, porque vocês sabem que quando os profetas anunciavam que o povo não mudasse de atitude, andasse no bom caminho, senão Deus se desagradaria deles, o povo ficava contra o profeta e matava o profeta. Então Jeremias tinha medo. Jeremias tinha medo e não queria saber de ser profeta. Então Deus disse para Jeremias: não digas que sou apenas uma criança. Eu estarei contigo, irás anunciar aquilo que eu mandar, demolir aquilo que é para demolir, mas eu estarei contigo. E assim Jeremias foi um grande profeta. Deus também se comunicou com Ezequiel. Ezequiel foi um profeta que falou sobre a purificação do povo. Derramarei águas puras, vocês serão purificados, tirarei do seu peito o coração de pedra e colocarei um coração novo. E assim, Deus se comunicava com os profetas, tinha encontro com os profetas, e através dos profetas, ele falava com o povo, para conduzir o povo sempre para o caminho reto. Um grande profeta, como Jesus fala, o maior homem que podia ter nascido de uma mulher, foi João Batista. João Batista foi aquele que anunciou mais de perto o Messias. Ele fica entre o limiar do Antigo e o Novo Testamento. Ele que convida o povo à conversão. Ele tem um encontro com Jesus ainda no ventre de sua mãe Isabel. Quando Maria vai visitar Isabel, Jesus, do ventre de Maria, santifica João Batista no ventre de Isabel. Outra pessoa que teve um profundo encontro com Deus, o encontro maior que pode dizer que uma criatura humana teve, foi Maria, com a encarnação do Verbo. Maria trouxe o Filho de Deus nas suas entranhas. A gente não pode nem calcular que intimidade que o Filho de Deus, Jesus, teve com Maria, nas entranhas de Maria, não só durante os 9 meses, mas durante todo o tempo de vida de Maria. Ela teve muito contato com seu Filho Jesus e com Deus Pai. Ela é o nosso modelo para que nós possamos também, como Maria, viver esse contato com o Senhor. Jesus, o Filho de Deus, como homem, teve muito encontro com diversas pessoas. E as pessoas, quando se encontravam com Jesus, tinham um impacto tão grande, a graça atuava, que mudavam de vida. Veja um pouco a samaritana no poço de Jacó. A samaritana estava no poço de Jacó, quando Jesus senta, pede de beber, ela diz: mas como? Um judeu falando com um samaritano? Os judeus não conversavam com os samaritanos? Então Jesus diz a ela: se você soubesse a água que eu tenho para te dar, você beberia dessa água. Então ela diz: dá-me então dessa água, porque assim eu não teria mais que vir buscar água aqui. E Jesus diz a ela: vai chamar seu marido. É que eu não tenho marido. Jesus então diz a ela: nisso você falou a verdade, você já teve 5, e aquele com quem você mora agora não é seu marido. Ela ficou admirada, e aí se deu um encontro profundo. Ela percebeu que Jesus não era um homem como qualquer outro. Jesus realmente era um profeta. E ela vai então para Samaria anunciar Jesus Cristo. Uma outra mulher que levava uma vida de pecadora, Maria Madalena, teve um profundo encontro com Jesus. A tal ponto que entrou na sala do banquete, onde estava Jesus sentado, com os fariseus comendo com eles, para conquistá-los para o reino de Deus. Ele atravessa a sala toda sem se incomodar com o que pensam, com o que dizem dela, e ela se ajoelha diante dos pés de Jesus e lava com suas lágrimas os pés de Jesus e os enxuga com seus cabelos. Tanto é que Simeão, que havia convidado Jesus, disse: se esse homem soubesse quem é essa mulher, ele não permitiria isso. E Jesus percebeu os pensamentos de Simeão e disse: Simeão, eu tenho uma história para te contar. Um homem perdoou uma dívida a um e perdoou uma dívida maior a outro. A quem o amará mais? Então ele respondeu: aquele que foi perdoada uma dívida maior. Você respondeu certo. Está vendo essa mulher? Você não me deu água para lavar os pés.
E ela lavou com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos. Muito lhe foi perdoado, porque muito amou. E pegando Maria Madalena, ele levanta e disse: mulher, teus pecados são perdoados. E Maria Madalena é aquela primeira que sai para anunciar aos discípulos de Jesus que estavam na Galileia que Jesus havia ressuscitado. Nós vemos também a mulher adúltera, que teve um encontro profundo com Jesus. Ela estava ali, os judeus queriam pegar Jesus em algum erro, ela estava ali porque todo adúltero era apedrejado, a adúltera era apedrejada. Então, para pegar Jesus em algum erro, disseram para Jesus: devemos ou não apedrejar essa mulher? Porque a lei de Moisés mandava que apedrejasse. Se Jesus dissesse que apedrejasse, estaria contra a mulher, não teria compaixão da mulher. O que disse Jesus? Quem não tiver pecado, jogue a primeira pedra. Eles foram saindo um por um, os judeus, e Jesus ficou sozinho com a mulher. Então ele olhou com muito amor para a mulher e disse para a mulher: ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Esse encontro com Jesus operou uma profunda transformação no coração daquela adúltera. E assim aconteceu também com os discípulos. Quando Jesus começou a pregar, ele foi e convidou os pescadores. João e André primeiro, que João Batista havia dito: este é aquele que tira os pecados do mundo, que batiza em fogo e batiza com o Espírito Santo. Então eles foram em encontro de Jesus. E Jesus virou-se para trás e eles perguntaram: onde moras, mestre? E Jesus disse: vinde e vede. André então conta depois para Pedro. E os outros discípulos todos são chamados um por um para seguir a Jesus. Esse encontro com Jesus ficou muito marcante na vida deles. Deixaram tudo. Vocês vão me dizer: ah, mas tudo. Eram redes. Para eles era tudo. Era a rede, a família. Deixaram e seguiram a Jesus. E se tornaram os primeiros seguidores de Jesus. Os primeiros apóstolos que deram depois continuidade à igreja de Jesus. E assim Jesus, quando se encontrava, a Bíblia relata alguns encontros. Mas toda pessoa que se encontrava com Jesus no meio dos judeus, abria seu coração, acolhia Jesus como realmente filho de Deus, se operava nela uma conversão. Lembre de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, era um homem que roubava muitas vezes, cobrava impostos para pagar aos romanos, era de pequena estatura, subiu na árvore para ver Jesus. Então, Jesus, que percebeu o desejo do coração de Zaqueu, olhou para a árvore e disse: Zaqueu, desce, hoje eu quero hospedar-me na sua casa. Zaqueu desceu depressa, foi para sua casa, arrumaram um banquete para Jesus. E quando Jesus entrou, Zaqueu mesmo já foi se confessando: Senhor, eu vou devolver em dobro de quem eu roubei, eu vou pagar a quem eu defraudei, porque eu não quero ficar devendo. Jesus olhou para ele e disse: hoje a salvação entrou nessa casa. Houve um encontro e houve uma conversão. Bartimeu, cego, ele não somente creu porque ele ouviu os outros falarem que Jesus estava ali, que ele tinha poder de libertar, de curar, mas ele sentiu Jesus alguém superior. E quando Jesus passa, ele chama: Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Queria que ele calasse, ele gritava mais alto. Então Jesus o chamou, ele largou a capa. Aquele largar a capa significa largar tudo aquilo que nos prende. E foi até Jesus. Então Jesus perguntou: o que queres? Que eu vejo, Senhor. Então Jesus faz com que a vista volte. Ele se ajoelha aos pés de Jesus e faz um ato de profunda adoração. Há um encontro profundo do Bartimeu com Jesus. E assim com todos os outros que tiveram sua vida transformada, enquanto Jesus estava na terra, tiveram um grande encontro com o Senhor. Então nós podemos continuar vendo, haveria muitos e muitos outros, mas lembre-se de Paulo, que saiu para perseguir os cristãos. Nos Atos dos Apóstolos nos relata que ele é como que fica cego por uma luz muito forte que o derruba. E uma voz que fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem persegues. Ele compreendeu, ele estava perseguindo os cristãos, e era Jesus que ele estava perseguindo. Aquele foi o momento de conversão de Saulo. Depois lhe é restituída a vista, e Saulo
Paulo é chamado Saulo e se transforma num seguidor de Jesus ao ponto de dar a vida por Jesus. Veja o mau ladrão, em que estado ele estava, ele viu Jesus crucificado, e mesmo crucificado, parecendo impotente no alto da cruz, ele crê, se entrega ao Senhor, tem um encontro com Jesus e diz: mestre, lembra-te de mim, quando estiveres no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Continuando esses encontros que nós vemos, além da história da salvação, a história da igreja continua a história da salvação. Nós vemos Jesus se encontrando com muitas pessoas, muitas e muitas pessoas. Nós temos milhares de anos, nós estamos caminhando para o terceiro milênio. Nós vemos muitas pessoas, não podemos falar de todos, mas podemos citar um exemplo. Santa Ângela Foligno. Santa Ângela Foligno era uma moça vaidosa, que se arrumava muito bem, era uma romana, e ela perdeu o marido, perdeu os filhos, e aquele sofrimento da perda foi um toque profundo no coração dela, que ela compreende como está sendo vazia a vida dela, se converte e escreve as revelações que ela tem de Jesus, tem um diretor espiritual, e ela escreve as revelações que ela tem. Nós temos também Margarida de Cortona. Margarida de Cortona era uma pecadora, e aos 8 anos de idade perde os pais, teve uma péssima formação, aos 16 anos ela vai morar com um jovem, e aconteceu que o jovem, um dia fazendo uma viagem, ele morre, e ela é avisada e vai ver o jovem morto depois de alguns dias, até chegar no lugar em que o jovem estava, e ele já estava em decomposição. Aquilo tocou profundamente o coração de Margarida de Cortona, e operou nela um encontro com Deus, uma profunda transformação. Ela se tornou uma penitente, trabalhou muito para a glória de Deus, e o seu corpo se encontra incorrupto até nos dias de hoje. Nós podemos também ver Santo Inácio de Loyola. Inácio de Loyola era um cavaleiro, ele servia o imperador, e era uma honra naquela ocasião, naquele tempo, ser um cavaleiro, mas acontece que ele quebrou uma perna e precisou ficar no hospital. E no hospital, então, ele começou a ler a Vida de Santos, não havia outra coisa para ler, e ele lendo a Vida de Santos começou a ficar tocado profundamente, que havia um outro Senhor, muito superior ao imperador, a quem ele devia servir. Deu o seu encontro de Jesus com Inácio de Loyola. Ele se recuperando, Inácio de Loyola leva a sua espada e passa em oração, lá em Manresa, passa em oração, e ele então começa a escrever os exercícios espirituais, que até nos dias de hoje, depois de muitos e muitos anos, são muito usados os exercícios espirituais como um material de exercício de oração e de encontro com Deus. E ele começou assim a Companhia de Jesus, que foi uma ocasião supressa, depois novamente foi recomposta e está espalhada pelo mundo inteiro. Santo Agostinho, quem era Santo Agostinho? Santo Agostinho era um grande pecador. A mãe rezava muito por ele, Santa Mônica, mas Agostinho era um pecador. E Agostinho era uma pessoa também muito culta, muito ilustrada, e procurava conhecer tudo quanto era doutrina, mesmo as erradas que havia naquela época. E ele então um dia foi ouvir Santo Ambrósio pregar, e ficou muito tocado por Santo Ambrósio, muito tocado, e abrindo a Bíblia, ele abriu justamente Romanos, em que fala: deixem o caminho das dissoluções, procurem viver uma vida nova. Agostinho foi muito tocado e deu-se a conversão de Agostinho. A mãe estava orando há muitos e muitos anos por Santo Agostinho, mas valeu a pena, o encontro foi profundo. Agostinho foi o maior pensador cristão da sua época, da época antiga, e formou congregações religiosas de padres, de irmãs, que também se espalharam pelo mundo inteiro. Nós podemos falar também de São Francisco de Assis. Quem não ouve falar de São Francisco de Assis? Um santo tão simpático. São Francisco de Assis era filho de um grande mercador, e também São Francisco de Assis, ele era um cavaleiro, e era uma honra ser um cavaleiro. Naquela ocasião, a igreja estava unida ao Estado, depois se separou, felizmente, porque muita riqueza entrou na igreja. Cardeais, bispos, padres, havia muita riqueza que não era do agrado do Senhor.
Então Francisco de Assis sentiu, tocado por Deus, que ele precisava renovar a igreja naquela época. Então Francisco de Assis, o pai estava indignado com Francisco de Assis porque ele estava se desfazendo das coisas, dando os bens, ele ficou indignado. Deserdou Francisco de Assis. Francisco de Assis não se incomodou. Foi até Roma pedir ao Papa que abençoasse uma ordem que ele queria fundar. O Papa olhou aquele fradezinho pobre, de marrom, roto, não fez muita questão de dar atenção para ele. Felizmente o Papa naquela ocasião também vivia na grandeza. Mas de noite o Papa sonhou que as colunas da igreja de Latrão estavam oscilando e aquele fradezinho com as mãos segurava as colunas. Ele então, despertando, mandou depressa. Ele foi a pé. Então, o Francisco de Assis foi a pé até Roma. Então, ele mandou que fossem atrás de Francisco de Assis. E Francisco de Assis voltou. O Papa aprovou a ordem de Francisco de Assis. E essa ordem se espalhou. Ele fundou uma ordem, a terceira ordem, que era dos franciscanos seculares, e também a ordem das Clarissas, que foi encabeçada por Santa Clara, que era conterrânea de Francisco de Assis. O desejo de Francisco de Assis de ser tão semelhante ao Senhor foi tão intenso que em vida ele recebeu de Deus a graça dos estigmas. Apareceram nas suas mãos os furos dos pregos, e no seu lábio e na sua cabeça. Ele sofreu bastante, e sofreu também muita calúnia, mas foi um grande santo, São Francisco de Assis, que realmente mudou toda a história. Nós podemos falar também de São Vicente de Paulo, que foi um santo que se dedicou muito à caridade. Foi ele também que começou a organizar os seminários para que o clero fosse melhor preparado para poder exercer o bem no meio do povo, ensinar o povo, mas fosse preparado para isso. São Vicente de Paulo foi aquele que cuidou da pobreza e fundou as Irmãs de Caridade, que se espalharam também pelo mundo inteiro, para cuidar de hospitais, cuidar dos pobres, cuidar daqueles que precisavam. E quantos outros? Não dá para lembrar de todos, estou me lembrando agora no momento de São Benedito Cotolengo. Havia muita pobreza em Roma no tempo de São Benedito Cotolengo. E São Benedito Cotolengo, ele começou a cuidar daqueles que os hospitais nem queriam mais, pobres, cuidar para morrer. Mas ele tinha teve um encontro muito grande com Jesus. Então tinha uma profunda confiança na divina providência. Tanto é que o dinheiro que ele recebia dava para aquele dia. E ele então comprava remédio, o que precisava, cuidar dos doentes, naquele dia. Não sobrava nada para o dia seguinte, porque no dia seguinte, outra vez entrava o dinheiro necessário. E um dia sobrou uma moeda, Benedito Cotolengo, com a fé profunda que ele tinha, jogou a moeda para fora e disse: a divina providência não vai faltar, e nunca faltou. O imperador daquela ocasião, ele quis tomar sob a sua custódia o trabalho, a obra de Benedito Cotolengo, que ele achava uma coisa maravilhosa. Havia já diversos hospitais que viviam da providência, e quantos doentes eram recuperados ou tinham uma morte digna nos hospitais que Benedito Cotolengo havia fundado. Então o imperador disse a Benedito Cotolengo: eu quero colocar sob a minha custódia, sob a minha proteção, toda a sua obra. E o que respondeu Benedito Cotolengo? Não posso, majestade, seria uma afronta. Sabe a quem? A divina majestade, que é Deus, porque eu já coloquei todos os hospitais sob a guarda da divina majestade. Como é que eu vou tirar da guarda da divina majestade e colocar sob a sua guarda? Desculpe, não posso, majestade. Então, o encontro que Benedito Cotolengo teve com o Senhor foi tão profundo que nada faltava na vida de Cotolengo para os pobres que ele tomava conta. Vocês já ouviram certamente falar de Santa Teresa de Ávila. Ela era uma jovem bonita, vaidosa, e entrou para o convento, mas no Carmelo naquele tempo havia muita desordem, havia muita conversa no parlatório, gastava muito tempo na conversa, até que um dia ela foi muito tocada pelo olhar de um Cristo que havia, uma imagem de Cristo que havia no Carmelo, foi muito tocada. Ela chamou o dia da conversão um encontro profundo que ela esteve com o Senhor, e pensou: é preciso reformar os Carmelos. Ela então começou o trabalho da reforma com todas aquelas que aderiram. Começou
Carmelo dela, 30 Carmelos só na Espanha foram reformados e voltaram ao primitivo rigor, observância da regra, através do trabalho de Santa Teresa de Ávila. E ela trabalhava ao mesmo tempo com São João da Cruz, que foi reformando também os Carmelos masculinos. E ela unia, Santa Teresa unia tanto a oração, a contemplação, como a ação, porque ela vivia trabalhando. E tinha muita liberdade com Jesus, até conta que naquele tempo não havia meios de comunicação, ela era pobre. Então ela ia de um lugar para o outro, ela ia de carroça, e um dia ela caiu da carroça. E ela virou-se para Jesus e disse, assim que o senhor trata seus amigos, né? Então Jesus falou no coração dela, é assim que eu trato meus amigos. E ela virou-se para Jesus e disse, é por isso que você tem tão poucos. Isso foi uma coisa engraçada na vida dela, mas Teresa de Ávila sofreu bastante, mas tinha uma união profunda com o Senhor. Ela tinha até êxtase. Muitas vezes as irmãs que estavam orando e observavam, Santa Teresa de Ávila estava acima do chão, como que efusão do Espírito Santo. Ela escreveu os castelos, as moradas, autobiografia, livros de profunda união com Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus também. Não foi uma santa de grandes projeções na sua época. Tanto é que diziam no Carmelo, o que vai se falar dessa santinha aqui, dessa Teresinha? O que ela fez de extraordinário? Ela foi extraordinária nas pequenas coisas. Ela tinha que levar uma irmã que era resmunguenta, coitada, minha irmã velhinha, precisava ser ajudada para levar do quarto para o refeitório. Ela ia resmungando. Teresinha não dizia uma palavra. Ela procurava comparar aquela resmungação da irmã com o coro dos anjos que um dia ela havia de ouvir no céu. O que brilhou em Santa Teresinha foi o profundo encontro com o Senhor que se transmitiu em amor às pessoas que ela se encontrava. Havia uma irmã, coitada de idade também lá no Carmelo, que ela não podia com cheiro de rosas. E havia num canto do claustro do Carmelo, do corredor, um vaso com flores artificiais. E a irmã vinha vindo. E a Teresinha podia ter pensado, vou deixar ela pensar que é flor natural só para cair numa esparrela. Não, a caridade falou mais alto. Ela se adiantou e falou para a irmã, olha, querida irmã, veja como hoje em dia se imita as flores naturais. Essas são flores artificiais. Ela fez isso para poder evitar que a irmã caísse em algum erro. A caridade dela era extrema, muito grande. E ela queria que o coração dela, porque ela se consagrou a Deus, pertencesse exclusivamente a Jesus. A tal ponto que a Paulina, que era irmã dela, foi nomeada a priora, que tomava conta do Carmelo. Ela teve 4 irmãs carmelitas. Muitas vezes ela podia inventar desculpas para ir conversar com Paulina. Ela não ia. Ela oferecia aquele sacrifício de não usufruir daquela amizade humana que ela tinha direito, para que muitas pessoas se convertessem, se encontrassem com Deus. Ela orava muito pelos sacerdotes e pela conversão dos pecadores. E até ela soube de um grande assaltante, assassino da época, que foi enforcado, que antes de ser enforcado ele beijou uma estampa que apresentaram para ele de um santo, de Jesus. Então aquilo tocou muito o coração dela, dizendo, Jesus atendeu as minhas preces. Teresinha, depois da morte dela, fez muitos milagres. Ela prometeu, eu quero passar meu céu derramando rosas sobre a terra. Fez muitos milagres. Olha, se nós fôssemos falar na história da igreja, quantos e quantos fizeram um bem tão grande. Vocês certamente já ouviram falar de Dom Bosco. Dom Bosco, naquela ocasião, havia muitos meninos, hoje existem meninos pobres, jovens pobres. Naquela ocasião, em Roma, havia muito pobre, havia muito jovem pobre que enveredava pela senda do vício. Então, iluminado por Deus, porque Dom Bosco tinha um encontro profundo com Deus na oração. Iluminado por Deus, Dom Bosco começou a fazer oratórios festivos, quer dizer, reuniões de jovens, de adolescentes, para jogar futebol, para brincar, para não irem para o vício. Mas isso incomodava os outros padres, que não estavam acostumados com isso, até achavam que Dom Bosco, até os amigos de Dom Bosco, achavam que Dom Bosco estava meio atrapalhado da cabeça.
porque ele sempre não se incomodava que os jovens fizessem barulho, desordem, contanto que eles estivessem jogando bola ali e não fossem para a senda do vício. E o que eles combinaram um dia? Combinaram um dia de combinaram com um homem, o dono de uma carruagem, que eles iam colocar Dom Bosco lá na carruagem e eles levassem Dom Bosco pro manicômio. Então chegou a carruagem. Dom Bosco, inspirado por Deus, falou para os dois padres, e mandaram que ele entrasse. Ele falou para os dois padres: entrem primeiro as vossas reverendíssimas. Os padres entraram, ele fechou a porta e falou para o homem: pro manicômio. E foi muito engraçado isso. Dom Bosco se salvou do manicômio. Foi um homem extraordinário que fundou os salesianos e faz um grande bem. Ele é rocha firme, amor. Ele é meu grande amigo. Ele é Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Rei e Senhor, eu sei, Ele é Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Rei e Senhor. Só em Deus fortaleza encontrei pra vencer o inimigo. Só em Deus a vitória alcancei. Ele sempre está comigo. Ele é Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Rei e Senhor, eu sei, Ele é Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Rei e Senhor. Eu vi pessoas que começaram a ter mais gosto pela oração, a ter mais amor ao esposo, a não gastar seu dinheiro com bobagem, a deixar novelas, a fazer reuniões com as outras pessoas para ajudar as outras pessoas a chegar até perto de Deus, a terem muito gosto pela palavra, verdadeiras transformações de pessoas que foram motivo da conversão dos esposos. Eu não posso me esquecer daquele empresário de Cubatão, que ele teve um encontro profundo com o Senhor e ele compreendeu que estava pagando mal os operários e falou então para o vigário de Cubatão: eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou pagar melhor os operários, faz tempo isso, não sei agora como seria, mas eu vou pagar e vou fazer com que eles possam usufruir dos lucros da empresa. Eu me lembro também do Paulo de Tarso, que era um advogado, que foi trabalhar com mais 2 colegas que o convidaram para advogar causas. E pediram então que ele advogasse a causa de um homem que queria que ele fizesse tudo para que ele se divorciasse. Quando Paulo de Tarso lembrou-se que ele trabalhava no encontro de casais para se unirem, ele disse: eu trabalhar para que esses aqui agora se separem, isso é contra meu pensamento, eu não posso. Deixou aquele emprego, mas Deus não se deixou vencer em generosidade. Logo depois, Paulo de Tarso encontrou outro emprego. Eu me lembro também de Laura, uma jovem que eu atendia. Essa moça trabalhava num escritório e, infelizmente, o gerente começou a dar em cima. Queria que ela cedesse e que fizesse o que o gerente queria dela, até mesmo abusar dela. E ela era pobre, ela ajudava a mãe a sustentar a mãe. Mas eu não posso ser infiel. Se eu continuar aqui, eu vou ser infiel a Deus. Eu não posso estar me impressionando tanto. Ela deixou o emprego, mas o Senhor não se deixou vencer em generosidade. Pouco depois, ela encontrou outro emprego, onde, graças a Deus, ela pôde trabalhar sem correr esse risco de ter que fazer coisas que não devia na vida dela. Eu me lembro também de um hippie de Taubaté, o Robertinho. Ele
teve esse encontro com Deus e disse para mim, sabe, Maneli, agora eu sou o hippie de Jesus. Eu vou nas favelas, eu cuido das feridas das pessoas, eu dou alegria para minha mãe, eu enfaixo. Você sabe, já sabe que até muitas pessoas se curam. Hippie de Jesus. Conheço também hoje o Robertinho, que ele foi participar de um encontro de oração sem muita vontade. Naquele encontro de oração, o coordenador disse, vamos todos à capela, nos encontrar com Jesus. Ele não estava nem bem entendendo o que era, mas foi, e o coordenador abriu a porta do sacrário. Quando o coordenador abriu a porta do sacrário, ele sentiu uma voz no interior do coração que dizia, Robertinho, segue-me. Ele foi procurar se informar melhor, respondeu sim à voz de Jesus, foi para o seminário, se ordenou, hoje é padre, e hoje ele está tomando conta de um grupo de leigos que chama Toca de Assis. E eles se dedicam a dar sopa, cuidar dos mais pobres, fazem um trabalho em favor da pobreza. Hoje também há maravilhas. Então, meu irmão, minha irmã, eu queria recomendar uma coisa a você, para você ter esse encontro profundo com Deus. Faça muita questão de ter a sua oração pessoal. Reserve no seu dia a dia um tempo de oração pessoal, que seja uma meia hora, uns 40 minutos. Não em você, oração pessoal não é tanto você falar, você escutar Deus, ficar diante de Deus. E a verdadeira oração não é aquela em que você tem êxtase e cai, não é isso. É você se entregar a Deus. Procure ter essa oração pessoal. A verdadeira oração transforma a vida. Transforma a vida. Para isso é necessário que você faça rupturas, quer dizer, tire da sua vida ídolos, tudo aquilo que não é do agrado do Senhor. Seja espiritismo, macumba, seja aquilo que for, ou então apego às coisas da terra, faça uma ruptura, dê prioridade a Deus na sua vida. Que Deus seja o primeiro na sua vida, você vai ver como vai ser eficaz a sua oração. E devagarinho vai sucedendo em você uma transformação. Porque dizem que quando uma pessoa se junta com outra, vai se assemelhando, né? Assim vai acontecer com você e o Senhor. Se você abre seu coração e se entrega ao Senhor, e na sua hora pessoal de oração, você fica escutando a Deus, vai haver uma profunda transformação em você. Você vai ficando com a mente de Cristo, com o coração de Cristo, com o modo de sentir de Cristo, vai se dando essa transformação. E você vai se tornar uma presença qualidade em qualquer lugar que você esteja, junto ao seu marido, junto aos seus filhos, no seu trabalho, junto às pessoas com quem você conviver, você vai se tornando uma presença de Cristo. É o que nós pedimos agora ao Senhor. Senhor, depois dessas reflexões, toca os corações, que cada uma das pessoas que ouviu essas reflexões também tenha sido tocada por Ti, Jesus. Que reserve no seu dia a dia uma meia hora de oração, para que ela possa entregar totalmente, e não procurar mais a sua vontade, o que ela quer, mas procurar a sua vontade, Senhor, o que você quer, Senhor. Que seja uma pessoa que viva da alegria, porque você começa a viver no interior da pessoa, convicta que você a ama infinitamente, e que ela possa ser para os outros uma testemunha de alegria, de amor, porque teve realmente um encontro profundo contigo, Senhor. Pedimos isso através de Maria, a criatura que teve um encontro mais profundo com o Senhor. Que isso aconteça. Nós te pedimos. Amém.